Olá, eu me chamo Luana. Eu gostaria de iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você crê em Deus? Você crê que Ele ainda opera milagres? Olha, eu não sei a tua resposta, mas a minha é sim. Eu não só creio, como eu pude presenciar uma cura. Sim, não comigo, mas com o meu esposo, na vida do meu esposo. Muitas pessoas que são próximas a nós nem imaginam que aconteceu algo que aconteceu, que se deu início no dia 27 de junho do ano de 2020. Meu esposo chama-se Diego. Diego é uma pessoa que ele sempre foi bem de saúde. Ele nunca recebeu um diagnóstico de algo sério, algo que fosse prejudicial, que comprometesse a saúde dele. Porém, com uma certa frequência ele tinha assim dores de cabeça, sabe? Mas não diariamente, mas era com uma certa frequência. Aconteceu um dia, nós fomos dormir, ele estava normalmente agindo normal, 100%. Dormimos a noite inteira tranquilamente. Ao acordar no dia de sábado, 27 de junho de 2020, aconteceu o que jamais imaginaríamos que pudesse acontecer na vida dele ou de alguém que está próximo a nós. Nesse dia, ele foi o primeiro a acordar. Nunca acontece, normalmente eu sempre sou a primeira. Ele acordou e já me chamou. Ele me cutucou. Luana, tô me sentindo estranho. A sensação, como se ele estivesse dormido em cima do corpo do mesmo lado a noite inteira. Sabe aquela sensação de formigamento que você parece que perde a força, a sensibilidade, a movimentação? Isso foi o que ele me relatou. Daí ele levantou, foi ao banheiro e esperou um pouco passar, né, essa sensação. Porém, com o passar ali da parte da manhã, ele viu que não passou, ele foi a um pronto atendimento. Nesse momento, nessa fase da nossa vida, nós não tínhamos plano de saúde, então nós dependíamos do Sistema Único de Saúde. E ele foi, né, no pronto atendimento, lá fizeram um exame do coração, um eletrocardiograma, aplicaram alguma medicação na veia dele, ele não sabe me descrever qual medicação que foi, e ok, mandaram ele pra casa. Até o momento, tirando isso tudo que ele estava sentindo, ele estava até que bem, ele estava com a mente tudo certo, ele estava conversando normal, nenhum problema, digamos, que a gente notasse algo neurológico. Porém, assim, ao retornar do pronto atendimento para nossa casa, ele achou que poderia ter melhorado. Porém, não foi isso que aconteceu. Ele foi ficando pior. Continuou essa sensação de fraqueza, sensação de formigamento. E juntamente com isso, começou a febre. O Diego, ele é uma pessoa que ele não sente frio. E nessa época do ano, era dia de inverno, porém era aquele inverno que você pode ficar de camiseta curta, não precisa estar com blusa, não era aquele inverno rigoroso de frio. E ele nunca foi de sentir tanto frio. Nesse dia, ele tava com muito frio. Ele colocou roupão, que é coisa que é muito raro dele colocar. Roupão, colocou meia, calça de moletom, e ele tava relatando muito frio pra mim. Daí já me bateu assim um desespero, porque eu sei que quando a gente tem febre, é sinal que o nosso corpo não tá 100%. Nosso corpo, ele tá demonstrando que algo está errado. E o que eu fiz? Como eu não dirijo, nesse tempo eu tinha 2 crianças pequenas e eu dependia de alguém para fazer uma correria comigo, de levar para o hospital, algo assim, eu liguei para uma tia minha, e nesse tempo ela trabalhava num hospital, um hospital de referência aqui em Curitiba, sabe? O hospital também da rede do Sistema Único de Saúde, né? Eu liguei pra ela, passei a descrição de tudo que estava acontecendo, de tudo aquilo que ele estava sentindo. Relatei que ele foi no pronto atendimento, o que fizeram, o que deixaram de fazer. A resposta dela de imediato foi: Luana, ele precisa ir agora pro hospital. Ele não tá nada bem, pelo que você tá me relatando. Ele pode estar com um problema gravíssimo na cabeça, no cérebro dele. Pode ter dado algo com relação a AVC, ele pode ter rompido alguma veia, pode estar com uma hemorragia. Eu não sei o nível, o que aconteceu exatamente com ele. Ele precisa ir agora pro hospital. E nisso, ela desligou o telefone e já ligou para um outro tio meu, né, o irmão dela, pedindo para esse meu tio levar o Diego até o hospital. E nesse hospital que ela trabalhava. Nesse dia, ela não estava de plantão, porém ela já deixou. Isso eu agradeço muito a Deus, sabe? De ter essa oportunidade no momento, de ter um familiar que trabalha lá e consegue dar uma agilizada pra gente, sabe? Porque ela ligou lá e eles já foram agilizando todo o processo, foi tudo muito rápido. Esse meu tio, ele levou o Diego lá no hospital, ficou um tempo com ele, aguardando até os primeiros exames. E isso já foi no início da noite. Tudo isso
aconteceu bem no início de pandemia. No ano de 2020 foi muito no início de pandemia. Então todo mundo tinha medo de tudo. Esse meu tio ficou com medo de levar o Diego e ficar no hospital e contrair, né, o vírus. Acabou que ele levou, aguardou primeiro o resultado do exame da cabeça, que, se eu não me engano, foi a tomografia. Pronto. Nesse primeiro resultado já foi diagnosticada uma mancha muito grande na cabeça dele. A partir daí ele já ficou lá internado, já deu entrada, né, na internação. Meu tio veio pra casa, deixou ele lá sozinho, eu não pude ter aquele período de visitação, pois era pandemia, não podia, ele não tinha direito a acompanhamento, né, acompanhante, e a única forma de comunicação nossa foi por celular, por WhatsApp, por rede social, somente essa forma de contato e ligação. Eu não pude vê-lo pessoalmente. A partir desse momento que ele deu início à internação, começou o pânico na nossa vida. Como eu relatei, ele nunca teve problemas sérios assim de saúde, né? E ele sempre me disse, assim, sempre comentou comigo que ele não suportaria, por exemplo, ter um câncer ou alguma doença, assim, alguma doença que deixasse ele paraplégico, algo assim. Com essa forma que ele acordou, assim, passou o dia, né, no dia 27, ele perdeu a movimentação, não perdeu 100% ali a movimentação, mas ele perdeu uma boa parte da coordenação motora do lado direito, sabe? Ele mandava os comandos e o corpo não obedecia, então ele tava com muito medo de acontecer algo assim, sabe? E é algo que ele temia muito, toda a vida ele temia, assim, demais, sabe? De ficar desse jeito. Então, quando ele deu início à internação, daí ele viu que ia precisar pousar no hospital, ia ter que ficar internado em quarto. Nossa, pra ele foi um baque enorme. Justamente nesse período de pandemia, ele não poderia receber visita, ele não poderia abraçar a gente. Sou eu, os pais dele, os filhos dele. Então ele se sentiu muito sozinho, ele se sentiu muito inseguro, com muito medo, sabe? E a partir do dia 28 já conseguiram um quarto pra ele. A partir dali ele já começou toda aquela rotina de exames, de coleta de sangue, tratamento, porque o médico que estava cuidando dele acreditou na possibilidade de ser uma simples inflamação, porque no resultado do exame dele, da tomografia, aparecia uma mancha e eles resolveram fazer a ressonância com contraste para diagnosticar um possível tumor. Porém, assim, quando as pessoas têm tumor, a mancha que aparece, ela esbranqueia, e no caso dele, não esbranqueou. Daí começou aquele dilema, sabe, entre vários neurologistas. Na verdade, foram 8 neurologistas, pelo que o Diego me relatou, que estavam ali acompanhando, assim, de perto, sabe, o caso dele. Ele tinha um médico responsável, porém, estava envolvendo 8 neurologistas. Entre esses 8, a metade acreditava que ele estava com tumor, a metade achava que não. Enfim, foram tentando tratar com medicação, antibiótico. Ele ficou em torno de uma semana e fazendo exame, fazendo novas tomografias para verificar se estava diminuindo o tamanho dessa mancha, porém sem sucesso. Ele foi medicado e nada aconteceu, nada diminuiu. Chegaram a fazer um exame que chama-se pulsão lombar. Esse exame, eles colocam, introduzem, né, uma agulha bem grande que ele perfura ali a coluna. Se eu não me engano é isso, pelo que ele me relatou. Eles retiram um líquido que chama-se líquor. E esse líquido, ele está ligado ali na nossa coluna e ele vai até o cérebro. Então, ele consegue descrever, né, nesse exame ali, os patologistas, né, consegue diagnosticar se tem algo de errado, se não tem. E fizeram esse exame, porém o resultado ele demora em torno de uma semana e pouquinho. Porém, durante esse tempo, meu marido ficou sem saber o que realmente ele tinha. E o médico que era responsável por ele é um médico muito bonzinho, sabe? E o Diego, ele era muito sensível, sabe? Ele tava sentindo muita saudade, assim, da família, né? Dos amigos. Então, qualquer coisa, assim, que já abalava muito ele, sabe? O emocional. E esse médico era bonzinho, ele não relatava ao fundo, verdadeiramente, o que estava acontecendo ou o que constou, né, no resultado desse exame da pulsão lombar. A gente foi saber lá na frente, só que a gente suspeitava que algo não estava certo. E nesse período, entre a medicação que ele estava
administrando exames e tudo mais. Ele fez acompanhamento com fisioterapeuta, né, para poder retornar aos movimentos. Para vocês terem ideia do nível, ele não conseguia colocar a cueca dele, assim, sabe? Ele perdeu muita coordenação. Até hoje ele tá um pouquinho afetado, assim, sabe? Ele retornou, digamos assim, uns 90% do que ele era antes. Mas ele ficou um pouquinho, assim, sabe? Essa parte, assim, do cérebro, né, que comanda ali a coordenação motora, ficou um pouco afetada. Mas ele não conseguia colocar uma meia, ele não tinha coordenação para colocar a calça, sabe? A roupa, assim, no geral, algumas coisas que ele ia exercer lá de atividade, ele tinha dificuldade, porque ele não conseguia ter esse controle sobre o corpo dele, sabe? Não estava sendo mandada a coordenação, né? O cérebro não estava mandando ali certo. E isso tudo durou em média de uma semana e meia, duas semanas. Pois bem, saiu o resultado do exame pulsão lombar. Porém, segundo o que ele me descreveu, eu não sei se ele sabia realmente a verdade, se ele não quis compartilhar comigo para não gerar medo na gente, né, insegurança, ou se ele realmente não sabia porque o médico não repassou para ele. Mas o que foi relatado é o seguinte, que saiu a metade do resultado do exame da pulsão lombar e eles não conseguiram diagnosticar o que estava acontecendo com ele. E mediante a essa resposta do exame, os médicos resolveram fazer uma biópsia, colher material dele, fazer uma biópsia para ter algo mais concreto, né, para poder repassar para o paciente, né, que era o Diego. A partir dessa notificação aí do médico que seria feita uma biópsia do material ali do cérebro, né, para concretar o que realmente, né, estava acontecendo com ele, porque é como fosse um caso exclusivo, que eles nunca presenciaram algo assim, sabe? Igual o caso do Diego. Então, assim, a partir daí, destravou um novo medo, tanto no Diego quanto em mim, nos pais dele. Gerou um medo, assim, que a gente sempre soube, né, que o cérebro, ele é algo, nossa, muito sensível. Ele é responsável, na verdade, né, por nossa fala, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir, pelas nossas movimentações. Se o cérebro não está em pleno funcionamento ali, ou se ele está afetado, isso afeta a nossa vida, o nosso cotidiano. Então, você pensa, você receber de um médico uma notícia que você tem que abrir a cabeça para coletar o material, para diagnosticar o seu real problema, né? E assim, nesse período, desde que o médico conversou com o Diego, até o Diego aceitar, aprovar, porque quando são qualquer cirurgia, assim, principalmente de alto risco, você precisa assinar um contrato, um termo, se responsabilizando que na cirurgia você pode falecer, você pode ficar paraplégico, você pode ficar com sequelas. Então o Diego ficou uns 3 dias, assim, sabe? Sem assinar esse documento e ali pensando. Então a gente orou muito, pediu muito assim a direção de Deus o que fazer nesse momento, sabe? Que a gente sabe que era necessário ele assinar e era necessário abrir para diagnosticar, né? Algo concreto assim do que estava acontecendo com ele. Em torno de 3 dias depois que ele assinou, tudo bem, o médico liberou o Diego para vir para nossa casa no final de semana. Então assim, a gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito preocupado em pensar que essa liberação poderia ter sido para, de repente, uma despedida. Sabe quando começa daquele sentimento que você fica muito insegura, ao mesmo tempo que você tá infeliz, quer dizer, você fica feliz, ao mesmo tempo vem aquela preocupação, sabe? É muita dúvida. Após que o Diego assinou, já deram entrada, assim, nos papéis para fazer internamento, para liberar a UTI, que seria necessário também, liberar a sala cirúrgica, tudo mais, medicação, os equipamentos, tudo o que envolve, né, uma cirurgia de um porte desse, né, uma cirurgia de alto risco. Então, assim, o médico liberou ele para vir para casa, ele passou o final de semana conosco e na segunda-feira a gente foi levá-lo novamente lá para o hospital. Tive a oportunidade de ficar um pouco com ele até o momento dele entrar pro quarto. O médico conversou comigo, conversou com ele, ele nos acalmou, nos confortou. E eu deixei ele lá, tive que vir embora, mas com muita positividade, acreditando que tudo daria certo, que Deus estava no controle, literalmente, daquela situação. Eu não tenho com exatidão as datas em que ocorreu todos esses exames, tudo mais,
o dia que ele veio aqui, passou o final de semana conosco em casa, eu não tenho essa exatidão de data. Porém, eu tenho anotado, anotei no meu bloco de notas do celular, esse processo, né, de internamento e cirúrgico e tudo mais. A biópsia foi realizada no dia 12 de julho, ou seja, muito pouco tempo, né, após o início ali da internação, foi um tempo muito curto. Pra gente, na época, parecia que os dias não passavam, mas depois de tudo isso a gente vê, nossa, como foi rápido o processo. Porque nesse período que ele estava internado, tinha diversas situações aguardando cirurgia. Um dos casos que mobilizou muito, assim, ele, meu esposo, ele até fez amizade com esse senhor. Ele estava com o braço quebrado, alguma parte, assim, do braço, eu não sei exatamente qual osso que estava quebrado, e ele precisava de que fosse feita uma peça específica para poder fazer essa cirurgia. E ele já estava internado há 31 dias, aguardando para conseguir, para fazer essa peça, para liberar leito em UTI para o pós-cirúrgico, aguardando todos os equipamentos, as medicações necessárias, né, que envolve ali na cirurgia. Então, pra gente parecia que não passava os dias, não passavam as horas, mas depois de todo esse processo a gente viu, nossa, como foi rápido todo esse processo. Porque desde o início ali de internação, desde quando ele deu a entrada no hospital, até o pós-cirúrgico, quando ele veio para casa, recebeu a alta, foi um total de 28 dias. Então, um pouco menos aí de um mês, né? Então, a gente vê que, nossa, foi realmente rápido. Mas, quando a gente estava passando pela prova, era uma eternidade pra gente. Nesse dia que foi feito ali a abertura, né, da cabeça dele, o cérebro, para fazer retirada da biópsia, eles liberaram eu de estar presente no hospital. Porém, eu teria que ficar aguardando lá na salinha o processo todo, né, cirúrgico. A cirurgia estava marcada às 9 horas da manhã. Eu cheguei no hospital, acho que faltavam uns 20 minutos para as 9, só que daí até eles liberaram a gente entrar e tudo mais, eu não consegui ver o momento que ele entrou no centro cirúrgico, sabe? Mas assim que eu via que abria aquela portinha, eu já perguntava, o paciente Diego X está sendo operado, como que está, o que está acontecendo. Eles só me falavam que a cirurgia estava em andamento, mas eles não tinham nenhuma resposta para me dar. E eu fiquei naquela angústia, naquela ansiedade. Eu fiquei até com medo de sair para almoçar e não consegui ver ele sair da sala. Então eu fiquei um tempo de 6 horas. Isso, foram um total aí de 6 horas, desde o início que ele entrou no centro cirúrgico até a hora que ele saiu. Que daí tem a questão da extubação, tem que aguardar a anestesia, né? O corpo ali, né? Reagir e tudo mais, né? No pós-anestésico. Quando eles retiraram o Diego pela maca, eu consegui ver ele. Ele estava meio grogue, mas ele estava consciente. Ele até brincou comigo, olha, eu tô conseguindo mexer a minha perna. Pra ele foi um alívio, porque ele ficou com muito medo de ficar com sequela, de ficar paralítico, de não conseguir falar, sabe? Ele ficou com medo da sequela. Então, quando ele viu que tava fazendo aquela movimentação com a perna, foi uma alegria pra ele. Esse foi o único momento que eu consegui ver ele no centro cirúrgico, né, pós-cirúrgico. A partir daí ele já foi pra UTI, eu só consegui falar um pouquinho com a enfermeira, ela falou que a cirurgia foi um sucesso, que eles abriram a cabeça dele um tanto que ele foi necessário levar 16 pontos. Então não foi simplesmente coletado material para biópsia. O Diego foi um caso, a gente acredita, né, que de estudo, porque não tinha casos similares assim ao dele, sabe? Até o momento eles não tinham presenciado algo assim. E se fosse só a biópsia não levaria também todo esse tempo, não precisava abrir o tanto que foi aberto, né? Mas ela falou que a cirurgia foi um sucesso, ela até chamou o médico falou comigo, disse que foi tudo 100%, que o material foi encaminhado, né, ao laboratório de patologia com a investigação e que dali 30 dias sairia o resultado. Nossa, daí a partir do momento que ele falou que a cirurgia foi um sucesso, que ele estubou com sucesso, a anestesia foi um sucesso, tudo foi um sucesso.
foi um alívio enorme, sabe? Que não deu nenhuma reação, não deu nenhum problema ali, né? Tipo, dele ficar, né, com sequelas e tudo mais. Então foi um alívio. Eu agradeci ao médico ali, né, por ter operado, por ter cuidado dele, ter tido o cuidado, né, com meu marido. Depois ali agradeci muito a Deus, sabe, por ter passado por tudo isso, por Deus estar, né, no controle. Eu conversei com o médico, ele me liberou estar no hospital no outro dia, já pela parte da manhã, para eu ir visitá-lo, né, ver o pós dele, pós-cirúrgico. Para mim foi um alívio, eu não vi a hora de chegar, sabe, o dia pós-cirúrgico para eu ver ele como ele estava, né, como foi a cirurgia, tudo. Então eu tava muito ansiosa por esse momento. Quando eu cheguei no hospital, ele ainda estava na UTI e eu fiquei aguardando no quarto, porque ele viria para o quarto 24 horas pós-cirurgia, se eu não me engano, algo assim. Então eu fiquei esperando ele. Foi para um quarto sozinho, ficou sozinho e eu fiquei lá aguardando. Quando ele veio pro quarto, ele me viu, ele ficou muito feliz. Só que assim, hoje ele relata que não lembra desse dia. Ele tava, tipo, conversando comigo, só que ao mesmo tempo é como se ele tivesse ali acordado conversando comigo, mas ele não lembra, assim, sabe, do que aconteceu. Ele não lembra de ter passado o dia na UTI. Eu não sei se é efeito da anestesia, né, ou algo assim, não sei, que ele me relatou, assim, que tava com dor na garganta, acredito que por causa da intubação, e ele tava com dor lá na parte íntima, porque eles introduziram sonda, então ele tava com uma ardência, e para fazer a primeira urina, ele não conseguia, ele travou de um jeito, ele tava com dor, né, de urinar e doer. Ele nunca tinha passado por isso, ele nunca tinha introduzido uma sonda. Quando foi introduzido, ele já estava sedado, ele não viu, ele não sentiu. Ele sentiu tirar. Ele falou que foi muito ruim a sensação de remover a sonda. E a primeira urina foi muito difícil. Nossa, achei maravilhoso eles terem permitido estar lá nesse momento, sabe? Que foi a primeira refeição do pós-cirúrgico, porque ele ficou deitado, ele tava com a cabeça toda enfaixada, ele tava com dreno na cabeça, ele não conseguia levantar sozinho, ele ficava com um pouco de pressão na cabeça, né? A primeira refeição eu dei na boca dele com ele deitado, a primeira urina ali, até a segunda, eu segurei aquele copinho, acho que é compadre, né, que chamam, comadre, sei lá como que é o nome pro homem. Então eu segurei, direcionei ali, né, pra onde sai a urina. Ele conseguiu fazer depois de muito esforço. Eu falei, Diego, se segura, vai arder, mas é melhor do que eles ter que colocar novamente a sonda em você. Vai sofrer demais, daí acaba machucando. Eu teria um período pra ficar no hospital. Eu poderia ficar, na verdade, depois dele ter vindo até o quarto, eu poderia ter ficado em torno de 2 horas a 3 horas com ele. Porém, a equipe de enfermagem foi muito bacana, eles foram deixando eu ficar. Eu vim pra casa, já era no final do dia. Aconteceu que daí eu tive que vir pra casa, daí já consegui pegar o celular dele novamente, que daí nesse tempo de cirurgia, de UTI, ele ficou sem o celular. Então daí eu consegui o celular dele novamente, deixei com ele e fui pra casa. O tempo necessário para ele ficar no quarto e receber alta é um prazo, se eu não me engano, de 1 dia ou 2 dias. Foi bem rápido assim, ele já recebeu a alta para vir pra casa. Porém, ele ficaria em casa só para não ter que ficar esse tempo todo no hospital e ainda correndo o risco, né, de contrair o Covid. Então eles liberaram ele para vir pra casa até sair o resultado. Porém, daqui 30 dias ele teria a consulta, né? Mas daí era no consultório. Outra coisa que aconteceu nesse período em que ele estava internado, pouquinho antes ali da cirurgia, ele começou com uma tosse, meu Deus, indescritível. Ele não parava de tossir. Ele até ficou preocupado, ele falou, meu Deus, como que eu vou operar? Eu vou abrir minha cabeça, quando eu for tossir, vai doer tudo. Ele até falou pro médico, doutor, eu tô tossindo muito, não tem perigo de abrir ponto ou algo assim. E o doutor falando, não tem perigo nenhum. Até uma questão que, inclusive, colocaram nele depois da cirurgia, colocaram aquele caninho que solta aquele arzinho, acho que é CO2, não sei o nome. Se eu não me engano é isso. Colocaram, cara, aquilo foi como tirar a tosse com as mãos. Foi um remédio enorme. Ele parou de tossir na hora. Entre esse período, né, do pós-cirúrgico até ele receber a alta, ele ficou nesse arzinho. E já foi o suficiente pra eliminar a tosse dele, sabe? 2 dias depois ele recebeu a alta, veio pra casa. Daí a gente
troca de curativo em casa, e eu morrendo de medo, porque nossa, eu sou uma pessoa muito sensível pra ver sangue, pra ver ferimento, essas coisas, eu não gosto disso. E ele já gosta, ele gosta dessas coisas. Acidente, ele, se tiver oportunidade, ele vai pra ver, e eu já não gosto. Então, eu tinha um certo medo, assim, até, sei lá, da minha reação, em remover aquela faixa da cabeça dele e fazer o curativo. Daí, como Deus é muito bom, coloca pessoas na nossa vida. Tem uma conhecida nossa, que nós fizemos um curso com ela, inclusive da igreja que nós frequentávamos, e mandei mensagem para ela perguntando, né, se ela nos auxiliaria, né, a gente até pagaria para ela, né, para vir fazer esse curativo, pois ela é enfermeira, né, trabalhava em hospital. E ela, não, mas eu vou com certeza, todo dia eu vou. Ela veio com o coração disposto, sabe, ela fazia o curativo, conversava com a gente, é uma pessoa muito especial na nossa vida, sabe. A gente agradeceu tanto a ela, porque quando acontece algo assim com a gente fica muito sensível, a gente abre os olhos de uma forma assim diferente do que a gente vê estando ótimo de saúde, sabe? A gente dá valor, sabe? À vida e a pessoas. E assim, ela veio, se eu não me engano, por uma semana seguida, né? Ela fazia limpeza certinho com soro, curativo. A partir daí, eu fui dando a continuidade, né? E nós precisávamos ficar esse período em casa de 1 mês até sair o resultado, né? Do exame. E ligaram do hospital mais ou menos com 25 dias pós-cirúrgico. Nós estávamos em casa, mandaram mensagem que foi agendada uma consulta com um médico hematologista. Se eu não me engano, é isso. Eu sei que eu fui pesquisar do que esse médico se tratava, qual é a especialidade dele. Ele é responsável por qual área ali, né, do corpo, né? Responsável por doenças no sangue, doenças, câncer no sangue, sabe? Com relação ao sangue. Daí eu já me abriu uma anteninha. Eu falei, nossa, quer ver que deu ruim, então? Com certeza aconteceu algo, senão eles só iam marcar com um neurologista, normal, né? Mas se já foi para um médico especializado nisso, nossa, daí a partir dali pronto também, né? Novamente, mais um medo destravado na nossa vida, até que chegou o dia da tão esperada consulta, tão ansiosamente aguardada essa consulta. Fomos para conversar com o doutor hematologista, e ele começou a palpar o Diego por várias partes do corpo. Antes de falar o diagnóstico, né, o resultado do diagnóstico, ele apalpou o corpo inteiro do Diego. E ele falou, cara, você não tem nenhum nódulo, porque pelo resultado do teu exame da pulsão lombar, que é aí que nós fomos saber o resultado do exame pulsão lombar, ele falou, pelo que saiu no resultado, você deveria ter caroços em partes do corpo, e onde ele apalpava os lugares ali que normalmente, né, dá o caroço, não tinha, que é o pescoço, a barriga ali e tal, alguns lugares na coxa, e não tinha nenhum tipo de caroço. Daí ele sentou com a gente, ele conversou com toda a calma, delicadeza, ele nos relatou ali o diagnóstico do exame pulsão lombar, que foi diagnosticado um linfoma. E a gente, nossa, linfoma, beleza então, né? Mas daí, o que seria o linfoma, doutor? Quando ele falou linfoma é um câncer, é um tumor, nossa, nosso mundo desabou, caiu, acabou nosso chão, saiu do lugar, sabe? Como o Diego sempre falou pra mim, se eu receber um diagnóstico desse, eu prefiro morrer. Ele falou, eu não aguento, eu não vou viver sabendo que eu tô com câncer, eu não vou conseguir sobreviver, eu vou morrer antes do que da própria doença me levar. Ele sempre falou isso. Quando ele falou o resultado desse exame, acabou o nosso mundo pra ele. Naquele momento, caiu, acabou. Acabou nosso chão, nossos sonhos, foi por água abaixo, sabe? Com aquele diagnóstico. Ele falou, olha, é o seguinte, diagnosticou linfoma na pulsão lombar, porém você não tem caroços em lugar nenhum do corpo, e o teu resultado da biópsia também está em minhas mãos. E nesse resultado não constou nada. Não constou nem inflamação. É como se ele abrisse a cabeça à toa, sabe? Não tinha nada de anormal. Então ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir novamente esse exame da pulsão lombar, você vai e faz amanhã. E daqui 7 dias você retorna
para eu lhe passar o resultado, mas agora eu vou pedir um exame mais sugestivo para linfoma, mais específico, mais detalhado, porque eu não estou confiante que você esteja realmente com isso. Daí beleza, a gente conversou com o doutor, ele passou ali a guia pra gente fazer o exame, né, no outro dia, tudo mais, fomos para casa. Com a nossa saída do hospital, começou o choro. Nossa, eu digo, li muito abalado, sabe, com esse resultado. Quando você recebe um diagnóstico desse, é muito difícil você crer, você acreditar no impossível, sabe? Você acreditar e ter fé. Às vezes a gente fala para as pessoas, você tem que ter fé que vai dar certo, você tem que ter fé, tem que acreditar, tem que não sei o quê. Mas quando acontece isso na nossa pele com a gente esquece disso, sabe? Eu confiava muito, assim, sabe, que poderia dar certo, mas naquele momento parece que acabou, abalou a nossa fé. E no outro dia ele foi fazer o exame, 7 dias depois desse exame refeito, voltamos lá na consulta. Eu pude acompanhar ele, né, todos esses exames, nessas consultas, eu pude acompanhar algo que pro tempo de pandemia era quase que impossível. Então, tudo nisso aí tem a mão de Deus, né? Que Deus me ajudou para eu conseguir estar junto com ele. Porque eu sei que ele receber esses diagnósticos sozinho seria muito difícil. Então, eu tive essa oportunidade, né? De estar junto com ele. Chegando no consultório lá, o doutor conversou como ele estava, como estava os pontos ali, ele olhou tudo, avaliou o Diego e tudo mais. E quando ele foi dar o resultado, nossa, a gente tava tremendo ali, né? Um medo que não vinha da gente. Quando o doutor falou que não constava nada no resultado, que esse linfoma, tipo, não existia, esse diagnóstico não existia, pensa no alívio, a gente agradeceu demais, assim, pra Deus. A partir daí, a nossa fé, ela restaurou. A gente teve uma fé ali sobrenatural. E a gente teve um coração muito grato a Deus pela cura, porque a gente crê que isso foi uma cura. A medicina não teve resposta pro resultado de tudo isso que aconteceu com meu esposo. A medicina até hoje não sabe prescrever. E esse doutor dessa outra consulta, ele falou, olha, eu vou pedir mais exames disso, exame daquilo, pra gente, né, investigar, né, continuar investigando. A gente nunca mais voltou pro hospital. Segundo a medicina, é errado isso que a gente fez, né? Ele, né, meu marido, ele deveria continuar, né, investigando, tudo mais. Mas a gente tomou posse daquilo, sabe? Que ele foi curado, que não precisou de intervenção médica pra trazer a cura pra ele. Então a gente tomou posse e não havia necessidade de retornarmos, porque é a mesma coisa que a gente falar que não confia e não acreditou naquilo que Deus nos forneceu, né, que foi a cura. Então eu gostaria de deixar através desse testemunho nosso sentimento, nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão também à equipe médica. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, o impossível, eles fizeram tudo o que eles puderam, mas quem realmente operou foi Deus. Então eu gostaria de deixar registrado a nossa gratidão, nosso sentimento de fé. A gente gostaria de repassar com você que talvez esteja passando por algum problema de saúde, algum problema familiar, o seu lar talvez esteja sendo mal administrado, você pode estar afastado de pai, de mãe, de filho, qualquer coisa. Deus não cura somente de doença, Deus cura a nossa alma, Deus cura o nosso interior. Deus, ele restaura lares, ele restaura casamentos, ele restaura saúde, família. Tudo que está fora do nosso alcance está dentro do alcance de Deus, porém nós devemos agarrar nele. A gente tem que estar com a nossa fé nas alturas. Por muitas vezes parece difícil a gente falar, aceitar, né, que a fé é fácil. Não é fácil a gente ter fé, mas olha o que a gente passou. É algo que aos nossos olhos já havia acabado. Segundo ali o entendimento do meu marido, a vida para ele já acabou, havia acabado naquele diagnóstico que ele recebeu de linfoma. Então Deus surpreende a gente. Quando a gente acha que não tem mais respostas, quando a gente acha que não tem
retorno, não tem mais jeito para nossa situação, para aquilo que estamos passando. Deus vem e diz: sim, ainda tem jeito, eu sou o seu Deus e eu tudo posso. Se você já passou por algo assim, se você já passou por uma experiência de transformação, se você já passou por uma experiência de cura, ou algo que Deus fez na tua vida que foi inexplicável, deixe registrado, deixe nos comentários para que outras pessoas vejam e recebam também essa fé, sabe? Através de testemunhos. Isso edifica muito a nossa fé. Eu quero deixar um agradecimento a você que tirou um tempo para estar prestando ouvidos a esse testemunho. Como eu disse, aconteceu com meu marido, não foi comigo, porém ele é uma pessoa ele tem uma certa dificuldade, sabe, em expressar isso que aconteceu com ele. Ele não gosta muito de tocar no assunto, sabe, que isso abalou muito ele, sabe. Então eu resolvi vir fazer isso para que isso aumente a sua fé. Muito obrigada, até o próximo vídeo.